Paz seja convosco, igreja do Senhor. Vamos hoje ler a palavra do Senhor em Lucas 15, o capítulo inteiro. Estou nesse desafio e resolvi compartilhar com você. Que no final eu vou falar aquilo que Deus falou no meu coração, que me levou, né, claro, a fazer esse vídeo aqui com você. Então, Bíblia na mão, Lucas, capítulo 15. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros contente. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que havia se perdido. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais que sobre 99 justos que não necessitam de arrependimento. Continua no versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas de prata, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E quando a acha, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. E havendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. E foi, e se achegou a uns dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai. E comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: teu irmão veio, e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Então ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai lhe rogava que entrasse. Mas ele respondendo disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amado Deus, eu li a tua palavra, Senhor, para trazer entendimento, alimento para a minha alma. E neste momento, Senhor, aquilo que compartilhou comigo, dá-me sabedoria para também compartilhar aqui através de cada um que vai se chegar a ti através deste vídeo. Em nome de Jesus, amém. Primeiro nós temos aqui falando sobre a ovelha. Então, ele dá, né, o Senhor Jesus traz ali a reflexão de um homem que tinha ali o seu rebanho e perdeu uma delas. E por ela, ele saiu em busca até encontrá-la. Depois, ele traz o exemplo de uma mulher, né? Porque na época as mulheres tinham a dracma. A dracma, diz, né, os historiadores, que era uma parte do dote que o pai dava para ela. Caso acontecesse alguma coisa com o marido, naquela época as mulheres não trabalhavam, não tinham seu sustento, né, não tinham nem formas de prover, então o pai dava parte do dote que ele pediu, né, essas 10 moedas para elas, porque daria para elas viver muito tempo com essas moedas. Então, quando ela perdeu aquela moeda, não era só qualquer moeda, era a herança dela, era o futuro dela, era o alimento dela, né? Se viesse a acontecer alguma coisa com seu marido, que era o provedor. Então, por isso, ela fica ali em desespero até encontrar. Na parábola do filho pródigo, nós temos então aqui agora
no lugar de uma ovelha e de uma dracma, aquele que estava perdido. Nos outros dois casos, nós temos ali uma ovelha que se perde, uma dracma que se perde. Aqui nós temos um homem que se perde, né? E ele ali pede sua herança, e diante os costumes da época, o que ele fez foi, assim, realmente um pecado perante os céus e perante o pai. Porque o filho só era digno de receber a herança se o pai morresse. Em vida, era como se ele estivesse matando o pai. Ali, não era visto como bons olhos. A palavra de Deus fala que você tem que honrar o pai, né, o pai e a mãe. E no caso deste menino aqui, ele não está honrando. Ele, pelo contrário, está desejando que o pai morresse logo, porque ele estava com um anseio louco para ter aquele dinheiro e ir por aí pelo mundo gastando, né? Meio que mostrando pro pai o que ele ia fazer depois que o pai morresse. Mas como o pai estava demorando a morrer, né? Vamos fazer logo agora. Me dá aí que eu quero, que eu vou viver, que isso, que aquilo. O pai, tá bom, filhinho. Toma aqui tua parte. Vai lá, faz o que você quer. E aí ele vai e ele faz coisas erradas, gasta todo aquele dinheiro que ele tinha. E aí ele se arrepende. E ele percebe o que ele fez. Então ele volta arrependido e pede perdão ao Senhor. E essa parábola eu não vou falar sobre o filho mais velho, porque o que o Senhor trouxe para mim foi essa conexão dessas três histórias. Que quando uma pessoa se arrepende dos seus maus caminhos e ela se volta arrependida ao Senhor, o Senhor a recebe e faz festa. É isso. É isso. Então, você coloque aí na sua mente o que você poderia perder hoje que quando você encontrasse você sentiria uma alegria tamanha. É essa alegria que o Senhor tem quando nós nos arrependemos, nos reconhecemos quem somos. E o batismo é isso. É uma confissão pública do meu arrependimento. Então, quando eu faço aquele ato profético de me lançar às águas, consciente do meu pecado, de quem eu sou, então quando eu desço o pecador. Quando eu saio uma pessoa livre no sangue do Senhor Jesus. Então, é sobre isso essa palavra, sobre fazer essa reflexão. Se nós estamos andando errantes, e um dia já estivemos no Pai, já estivemos na casa do Pai, e ainda assim nos perdemos o nosso caminho, podemos voltar. Podemos voltar. Enquanto a vida, podemos voltar. Porque se nós estivermos realmente arrependidos, o Senhor vai estar nos esperando de braços abertos, vai nos vestir de vestes novas, vai nos colocar sandálias nos pés, vai nos colocar o anel, que é o selo, né, daquele que é um herdeiro de Deus, né, nessa terra. Então que essa reflexão tenha feito sentido para você, como fez para mim, e que a gente possa espalhar para outras pessoas essa palavra, para que as pessoas entendam que nunca é tarde, enquanto estamos vivos, nunca é tarde para nos encontrarmos com Deus.